Dia, meus amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da escola dominical, não é isso? Hoje com o título Jesus, o homem perfeito. Já vemos o primeiro ponto, que fala da divindade de Jesus, a doutrina da divindade, né? A veracidade de que Jesus era Deus. E agora nós vamos ver que Jesus era verdadeiro homem. Ponto 2, né? O nascimento de Jesus não foi uma surpresa para os judeus, pois as Escrituras afirmam que o Messias, que breve viria, estava na iminência de vir a qualquer momento. Os judeus sabiam, e até os gentios foram avisados acerca da vinda de Jesus. Portanto, não era um assunto aleatório em que não tivesse conhecimento. Quando a vinda de Jesus, quando ele veio à terra, ele mandou também que João Batista avisasse que a sua vinda estava próxima, que ele viria como as Escrituras havia declarado, e isso aconteceu. Ou seja, não foi algo surpresa para eles. Então o primeiro ponto aqui do ponto 2, Jesus estava no seio de Abraão. Essa afirmação é justificada no capítulo 1, versículo 18 de João, o Evangelho de João, que diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, quem é unigênito? Jesus é unigênito do Pai. Ou seja, o Deus unigênito. Então ele estava no seio do Pai, estava junto ao Pai. E ele, inclusive, participou da criação. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, desde o princípio, Jesus, ele já era Deus. Isso aqui ele confirma a divindade de Jesus. E no 2 ele diz que havia profecias, foi profetizado no Antigo Testamento. Nós sabemos, conhecemos a Bíblia e sabemos que o Antigo Testamento está repleto de profecias acerca de Jesus. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Jesus, ele é muitas vezes profetizada a sua vinda através do profeta Isaías, nós encontramos na Bíblia. Então, todos nós sabemos que o livro de profeta Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, exatamente porque ele profetiza a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Na verdade, Jesus é o tema principal das duas maiores alianças que Deus fez com o homem. A aliança de Abraão, quando Deus chamou Abraão no capítulo 12 de Gênesis, não é isso? E ali ele chamou Abraão para ser pai de uma grande multidão, ou seja, para ser pai de muitas nações. E na verdade ele falava do povo de Israel. Quando foi criado o povo de Israel, Abraão foi o precursor
ali foi ele que foi chamado. Então, Jesus, ele é o centro desta aliança, porque tudo combina, ou seja, a plenitude de todas essas coisas prediz a vinda do Messias. E também ele é o centro da aliança de Davi, que Deus fez com Davi. Então, essa aliança, ele promete que o reino de Davi seria restaurado na plenitude do tempo, onde Jesus, ele é da tribo de Judá, da mesma tribo de Davi, ou seja, o rei, né, que veio restaurar o reino de Israel, o reino de Davi. Então, essas são as duas profecias mais citadas na Bíblia, e eles são as maiores alianças que Deus fez com o homem. E o 3, a parte 3 que nós encontramos, encarnado no Novo Testamento. O Filho do Homem tornou-se de fato homem. Não é isso? Era promessa, e aí ele se tornou realmente homem, habitou no meio dos homens. Não foi uma ilusão, foi algo real. Ele sentiu dores, incômodo, teve fome, sede, agonia e tristeza, não é isso? Apesar de ele ter nascido de uma forma sobrenatural, né? Ele foi gerado de uma forma sobrenatural, mas o seu nascimento foi igual a qualquer um de nós. A Maria, mãe de Jesus, ele teve um parto igual todas as mulheres quando está grávida. Portanto, ele realmente, verdadeiramente homem, né? Ele é completamente humano, apesar de ser completamente divino. É isso? O ponto 4, que fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, não é isso? Ele nos leva a refletir que os tempos estavam prontos para a sua vinda. Ou seja, o que quer dizer isso? Plenitude do tempo. É que Jesus veio no tempo oportuno, onde tudo estava preparado para a sua vinda. Deus, ele preparou, fez o pano de fundo para que quando Jesus viesse, estivesse propício para a sua vinda. Deus preparou 3 povos, né, para cooperar com a divulgação universal, que é universal da sua vinda, universal a divulgação do Evangelho, né? E esses povos são a Grécia, Israel, né? E próprio Roma, né? Os romanos. Então, quando Jesus veio, o povo de Israel, ele já estava espalhado por todo o mundo, e havia sinagoga por todo o mundo. Através das sinagogas foi um meio em que se divulgasse a volta do Messias e também o seu evangelho. Através também da Grécia, que era a língua predominante, o idioma predominante, onde se falava em quase todo o mundo antigo, era o grego. O grego e a sua filosofia, ele facilitou a divulgação da volta do Messias, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o Novo Testamento foi todo escrito no grego, na língua dos gregos, da Grécia. Então, a Grécia foi fundamental para a divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Roma, através do governo, né? Era o império que estava realmente em evidência, né? Suas leis, suas estradas
facilitavam a divulgação, facilitavam a circulação da comunicação entre os povos através do Império Romano. Então Roma também foi algo estratégia para a divulgação